Vamos imaginar um sistema de ensino tão completamente absurdo que basicamente transforma crianças em adultos inúteis. Não, isto não é um futuro distópico de ficção científica. É o retrato que Ramalho Ortigão fez de Portugal no século XIX. É uma crítica demolidora, cheia de ironia e, como vamos perceber, surpreendentemente atual. E é mesmo assim que ele começa. O logo a abrir, Ramalho Ortigão torna a questão pessoal. Não está a falar de um conceito abstrato de educação. Está a falar das nossas crianças. Então, para começar, Ortigão pinta um quadro bastante sombrio do estado físico das crianças de Lisboa. Elas são, no fundo, as primeiras e principais vítimas de todo este sistema. Ele não as descreve como miúdos cheios de energia a correr e a brincar. Nada disso. São figuras frágeis, anémicas. O detalhe com que ele descreve a aparência doentia delas é impressionante. É quase como se estivesse a fazer um diagnóstico clínico da falência de uma sociedade inteira. E depois temos a roupa. Para o Ortigão, isto era o outro sintoma do problema. Ele olhava para as roupas das crianças e não via vestuário prático. Via uma espécie de baile de máscaras ridículo imposto pelos próprios pais. De um lado, temos a criança da moda, vestida com veludos, sedas, plumas, autênticos fatos de carnaval. Do outro, o que uma criança realmente precisava. Roupa simples, de linho ou lã, que permitisse correr, saltar, sujar-se. Ser criança, no fundo. E se o corpo era maltratado, a mente não estava melhor. Ortigão passa então a analisar a educação que as crianças recebiam em casa, muito antes de chegarem à escola. O que é que se ensinava? Bem, não era propriamente o amor ou a curiosidade. A base de tudo era o medo. Jesus era uma espécie de polícia cósmico, as trovoadas eram ralhetes divinos e, claro, o papão estava sempre à espreita. A primeira lição era basicamente ter medo. E este exemplo é absolutamente brilhante. Mostra como tudo, até a religião, era decorado sem a mínima compreensão. O resultado eram estas interpretações completamente absurdas que seriam cómicas se não fossem tão trágicas. Ok, se em casa o cenário era este, e na escola? A escola, o sistema de ensino formal, era, segundo Ortigão, uma máquina desenhada para a corrupção e para o fracasso, não para a aprendizagem. O próprio ambiente físico já dizia tudo. As escolas eram descritas como lugares repulsivos, tristes, sombrios. Um espaço que, desde o primeiro dia, ensinava que aprender e trabalhar era uma forma de castigo. E aqui está o coração do esquema. Era um sistema quase perfeito na sua desonestidade. O professor que fazia o exame era o mesmo que dava explicações. E, claro, sabia as perguntas. Por isso, não ensinava a matéria, ensinava as respostas. O aluno decorava, passava no exame e o negócio continuava. E o resultado? Bem, Ortigão lançou um número. Ele estima que 90% dos alunos passavam nos exames sem saber absolutamente nada das matérias. 90%! É um número brutal. Mas o pior nem era a ignorância. O pior era a lição de vida que isto ensinava. Desde muito cedo, estas crianças aprendiam que o esforço e o mérito não valiam nada. O que funcionava era a cunha, a fraude, o esquema. Era a iniciação perfeita para uma vida desonesta. Pois bem, mas o que é que se estudava afinal? Que conhecimento era este que estava nos livros? Ortigão diverte-se a mostrar alguns dos absurdos que encontrou nos manuais escolares da época, os famosos compêndios. Comecemos pela agricultura, uma definição de arado que não define absolutamente nada. É um raciocínio em círculo completamente inútil para quem quer que seja. E na ciência, a coisa não melhora. Muito pelo contrário. Um manual de geografia que afirma que a ciência dos fluidos é mineralogia. É um erro tão básico, tão fundamental, que só nos podemos rir. E para terminar em grande, aritmética, onde se ensinam os conceitos básicos com tautologias. O que é um? É um! Não admira que ninguém aprendesse nada de jeito. Então, qual é a consequência de tudo isto? Ramalho Ortigão mostra como esta educação desastrosa não cria apenas indivíduos ignorantes, cria uma nação inteira estagnada, parada no tempo. O produto final, ao fim de 17 anos deste sistema, era um jovem que, intelectualmente, sabia pouco e mal. Fisicamente, era incapaz e, moralmente, não tinha caráter nem vontade. Era, nas palavras dele, uma nulidade. E enquanto Portugal produzia estes jovens, o que é que se passava lá fora? O mundo estava em ebulição. A Alemanha unificava-se, abria-se o canal do Suez, a escravatura era abolida na América. E em Portugal? Discutia-se o regimento do Parlamento. O contraste é gritante. A conclusão dele é, por isso, inevitável e brutal. Esta paralisia do país em todas as áreas era um resultado direto de um sistema educativo que não ensinava a pensar, que matava a curiosidade e que premiava a mediocridade. Mas depois deste diagnóstico tão duro,
Ortigão não nos deixa no desespero. Ele termina não com uma nota de derrota, mas com um apelo à ação muito forte e muito pessoal. A mensagem dele é clara. O Estado falhou. A educação pública é uma farsa. E por isso, a única esperança, o único refúgio para uma educação a sério está na família. É um apelo direto aos pais para que assumam essa responsabilidade. E esta pergunta do Ortigão, com 150 anos, continua a ecoar hoje. Se o sistema falha, de quem é a responsabilidade? O que é preciso fazer para educar uma geração? É uma reflexão sobre o papel da família, do Estado, de toda a sociedade e talvez nos faça perguntar o que diria ele se visse as nossas escolas hoje em dia.